Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, né, trazendo mais um pouco, né, para que a gente possa ter a oportunidade de ter a visão global do livro e entender de uma forma muito simples, né? E hoje nós vamos fazer um resumo do capítulo 4 e do capítulo 5. E esses dois capítulos, eles descrevem, na verdade, o trono de Deus. Descreve também um fato que é muito interessante, que quando aborda 24 tronos, né, o trono de Deus e 24 tronos, 24, cita 24 anciãos, cita 4 animais, né, que são animais que têm uma figura, né, totalmente fora do que nós conhecemos. Então você sabe que quando isso acontece, que na verdade é uma revelação. E também fala de um livro que tem 7 selos, não é? E hoje nós vamos falar de uma forma muito resumida, muito simples, para que não fique muito cansativo. E você tem, não é, a Bíblia na sua mão, você tem, o que nós vamos tratar vai estar no capítulo 4 e no capítulo 5. O capítulo 4, ele começa descrevendo o trono de Deus, não é? Só que ele começa, ele não, como Deus não pode ser visto, não é? Moisés, e quando ele pediu para que ele pudesse ver a face de Deus, Deus fala para ele: nenhum homem vai ver minha face e continuar vivo, tal a santidade de Deus. Então, João, não é? Ele na ilha de Patmos, ele ouve uma voz, você vai ver isso, que chama ele para ir por uma porta. Isso está no capítulo 4, né, versículo 1 e 2, né? E ele sobe em arrebatamento, em arrebatamento. O que significa isso? Em arrebatamento. Significa que o corpo de João ficou na ilha de Patmos, né? O corpo dele estava lá, mas o espírito dele subiu aos céus para que nos céus ele tivesse a revelação e pudesse contemplar, né, o que nós vamos entender agora como uma revelação de Deus através de uma visão, né? Então ele pôde contemplar essa visão, uma vez que foi arrebatado em espírito e foi até o céu. Muito bem. Aqui nós podemos dizer que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Por exemplo, quando aqui no capítulo 3 fala em uma existência de um arco celeste que estava ao redor do trono, né, que está escrito assim, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Então, esse arco celeste, na verdade, ele representa a aliança que Deus fez com os homens, não é? Com todos aqueles que aceitaram, né, o seu plano, todos aqueles que, através do temor, se sujeitaram, não é, aos seus mandamentos. Isso vem lá de Gênesis, capítulo 9, versículo 13, que se você quiser, deixa marcado aí Apocalipse, mas vamos dar uma ida lá, você vai ver que esse arco, não é, era o arco que Deus coloca, tá? Em Gênesis 9:13, quando Noé, né, depois do dilúvio, Deus fala que não vai destruir mais a terra com água, ele fala assim: o meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. Então nós estamos falando de aliança. Então a aliança com Deus é tão importante que no livro do Apocalipse ela é citada juntamente diante do trono de Deus, como um memorial. E aí, no versículo 4, fala que tinha o trono, né, e ao redor do trono de Deus tinha 24 tronos, e assentados sobre os tronos 24 anciãos, né, vestidos de branco, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, o que seriam isso? Né? Então, esses anciãos, a interpretação que nós podemos ter, não é? É que representam a igreja que é de Jesus, a igreja que é de Deus, a igreja que aceitou os mandamentos de Deus, a igreja que aceita o plano de Deus, que é temente a Deus. Por que 24? Não é? A igreja do Velho Testamento era composta por 12 tribos, as 12 tribos de Israel, do Velho Testamento. Então, Deus escolhe um povo.
Aí depois, no Novo Testamento, Jesus, né, vem e escolhe 12 discípulos. E esses 12 discípulos representam, né, os gentios, né, que você já sabe que são aquelas pessoas que não eram da tribo, não nasceram na tribo de Israel, mas foram eleitos, né, juntamente com a tribo de Israel, com o povo de Deus, o povo escolhido, como o povo de Deus. Né? E aqui tem alguns detalhes, por exemplo, quando fala que de tronos, né, nós podemos ver isso daí lá em Lucas, quando Jesus ele faz, Lucas 22:30, quando Jesus ele faz a promessa para aqueles que o seguem, né, e que eles assentarão com ele no trono. Né? Então está Lucas, no Novo Testamento, capítulo 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos. Então, dá a entender que é uma revelação daqueles que são salvos, né? Julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Muito bem. Também nós podemos ver isso lá no livro de Apocalipse mesmo, né? Deixa sempre Apocalipse marcado, né, para a gente voltar. Mas quando nós lemos a semana passada a respeito da igreja de Sardo, né, nós também vemos que está escrito, né, a respeito de vestes brancas, olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Então, mais uma característica, né, que já que estavam vestidos de branco, então se entende isso. Né? E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3 ainda, mas no versículo 21, está escrito assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, esses 24 anciãos, eles representam a igreja de Cristo, né, que somos nós. Não é? Nós podemos também dizer, não é? Aqui, agora, continuando, não é? Que quando Paulo, né, ele fala nós falamos de coroa, né, que aqui fala que eles têm uma coroa de ouro, não é? 2 Timóteo capítulo no Novo Testamento, Paulo ele comenta isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, a descrição dos 24 anciãos, dos tronos, do vestido de branco, né, as vestes brancas e as coroas, elas se encaixam perfeitamente na igreja. Então aqui fala que nós vamos estar diante do trono de Deus, nós vamos ocupar tronos, não é? A igreja vai fazer isso. E aí, dando sequência ao livro de Apocalipse, não é? Um outro fato que chama a atenção, né, quando nós lemos, não é que existem 4 animais, não é? Mas animais que são descritos de uma forma totalmente fora do nosso conhecimento. Esses 4 animais, eles são, na verdade, anjos. Não é? E eu queria que você fosse comigo lá em Isaías, deixa tudo sempre marcado Apocalipse. Eu vou te levar sempre aonde está escrito, né, como que nós podemos entender as coisas, os símbolos, através da própria Bíblia. Isaías capítulo 6, no versículo... Vamos ler do versículo 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então aqui Isaías descreve o trono de Deus também. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa descrição que nós estamos vendo, não é? Ela também combina com Ezequiel. Se você puder ir um pouquinho mais para frente, né? Aqui em Ezequiel capítulo 1, quando se descreve anjos, vai se falar, vai
a descrição é muito semelhante ao que João relata quando ele foi arrebatado. Então eu estou lendo Ezequiel capítulo 1, versículo 5, né? Está escrito assim: e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta de pé de uma bezerra, e luziam com uma cor de cobre polido. Não é? Então, aqui você vê que, novamente, existe um símbolo, né? Uma simbologia, uma visão, não é? Em que se demonstra que quando Ezequiel fala desses seres, esses seres são relatados como anjos, né? Diante de Deus. E tinham mãos de homem, debaixo de suas asas, os 4 lados, e todos os 4 tinham 7 rostos em suas asas. Agora no versículo 9. Uniam-se as suas asas, umas a outras, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança dos seus rostos era como um rosto de um homem, e a mão direita toda de todos os 4 tinha um rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, também o rosto de águia, todos os 4. Quando nós vamos lá em Apocalipse e a gente lê esse capítulo 4, a descrição que João fala é bem semelhante a isso, né? Quando ele fala a respeito da descrição desses seres, né? E ele fala assim, olha só, no versículo 7, e o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Né? E os 4 animais tinham cada um, de per si, estou lendo no versículo 8, 6 asas e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Então, é muito provável, não é, que esses 4 animais eles sejam anjos. É lógico que o céu tem milhares e miríades e milhares de anjos, milhões de anjos, mas aqui estão representados por essas 4 figuras, né? E são eles que são importantes, porque depois, quando nós vamos falar de selo, isso não vai ser hoje, dos selos do livro que está descrito no capítulo 5, são esses anjos que vão abrir. Amém? Muito bem. Quando nós damos sequência também nesse capítulo 4, né, tem uma parte que fala a respeito de um mar, né? E olha só, no versículo, quando fala no versículo 6 fala assim, olha, e havia diante do trono, né? Então nós estamos sempre falando do trono de Deus, como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Né? O que seria esse mar de vidro? Não é isso? Qual a conclusão que se chega, né, juntando todos os contextos? Né? Principalmente se você lê, deixando aí, no próprio livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 13, aqui fala assim, estes têm o mesmo intento, e entrarão no seu poder e autoridade. 17, 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, né, são povos e multidões e nações e línguas. Então, esse mar, né, são povos, multidões e nações e línguas. Então, é aqui que é representado esse mar. Né? Então, sobre o trono, né, sobre o trono, ou seja, o trono está acima de todas as nações, de todas as pessoas, de todos os seres. Amém? Quando agora nós vamos no capítulo 5, né, de uma forma bem resumida, né, então nós vimos que no capítulo 4 se descreve o trono de Deus, se fala desses 4 seres, né, desses 4 animais, se fala dos 24 anciãos, né, que nós já vimos, e aqui nós vamos ver no capítulo 5 a descrição de um livro, que isso é muito interessante para a gente entender o que vai vir na próxima semana. O capítulo 5, versículo está assim, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Amém?
Jesus, então, tem o trono de Deus e o lado direito de Deus, então está Jesus, à sua destra. E um anjo, né, ele bradando com grande voz no versículo 2, quem é digno de abrir esse livro, né, e desatar ou abrir os seus selos? No versículo 3 fala, e ninguém no céu não podia abrir. No versículo 4 fala que João chorava muito, né, porque ele fala, poxa, aquele livro precisava, ele sabia que precisava ser aberto. E aí um dos anciãos fala, não chores, que eis aqui o leão da tribo de Judá. Essa é a identificação de Jesus Cristo. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Né? E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses 7 Espíritos de Deus também identificam que é Jesus. Então, aqui nós estamos vendo que tem o trono de Deus e Jesus sentado, né? E nós vimos que quando ele fala, né, para os seus discípulos, né, assim como eu venci, estou sentado, né, à direita, né, do Pai, né? Então ele fala que aqueles que vencerem também sentarão no trono. Mas Isaías, ele fala do Messias, e o Messias é Jesus. Então, ele fala lá no livro de Isaías, no capítulo 11, você pode, eu queria convidar você para ir em Isaías, capítulo 11, e aí nós vamos ver a descrição do Messias. E está escrito assim, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus é da tribo, né, de Davi. Davi é filho de Jessé. No versículo 2, e repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus, que João fala. Olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, e de inteligência, 3, o Espírito de conselho, 4, o de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o temor do Senhor, 7. Então, esses 7 Espíritos, eles identificam Jesus Cristo. Jesus, voltando, né, lá em Apocalipse, né, ele vai abrir esses selos. Né? E o que seriam esses selos? O que teria nesse livro? Isso é talvez uma das principais partes de nós entendermos esses 2 capítulos. Né? Além de entendermos o papel da igreja diante de Deus, diante do trono, que vai julgar o mundo, né, sobre o mar, entendermos que agora Jesus, não é, ele vai abrir os livros e que esses livros eles começam a trazer para a terra o juízo de Deus. Né? E aí Jesus toma um livro, né? E aí vem os seres e cantam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. No capítulo, eu estou lendo 5, versículo 9. E aí nós ouvimos, né, assim, lemos, né, que também Deus, Jesus, ele é adorado. E no versículo 13 está escrito assim, eu vi a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra. Se nós lembrarmos em Filipenses capítulo 2, né, no Novo Testamento, quando Jesus, ele por ter sido obediente até a morte de cruz, ele recebe um nome. Né? Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, quando se canta, não é? Olha só, no versículo 13, capítulo 5, versículo 13, lá em Apocalipse, está assim, eu vi a toda a criatura que está nos céus, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono. Isso até tem um louvor muito lindo, não é? Que vem dessa parte da Bíblia. Está escrito assim, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dada as ações de graça, honra e glória e poder para todo sempre. O que seria esse livro? Talvez a maior importância dessa revelação
O que teria esse livro e que só Jesus pôde abrir? O conteúdo desse livro, ele foi descrito, né, foi apresentado por Ezequiel. Ezequiel, e nós temos agora pouquinho também, nós vamos ler lá em Ezequiel capítulo 2, para encerrar, o conteúdo desse livro. E aqui está escrito assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo do livro. Nós sabemos que naquele tempo o livro eram pergaminhos, rolos. No versículo 10, estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos. Agora nós vamos saber o que é. Lamentações 1, suspiro 2 e usais 3. Na verdade, esse livro, né, que nós vamos ver que Jesus abre, você pode ler com mais atenção, lógico, com mais oportunidade, né? Depois, esse livro trata das tribulações. É quando Jesus, né, vai abrir os 7 selos, e cada selo vai representar um acontecimento que nós vamos estudar na semana que vem. Importante é sempre nós entendermos que o livro de Apocalipse, né, agora nessa parte, ele trata das coisas futuras, né? E nós temos que ter em nosso coração, né, o poder e a presença do Espírito Santo. Porque as coisas que foram relatadas, elas são muito símbolos. João teve visões, mas não são a imagem expressa das coisas. Então nós vamos precisar que o Espírito Santo, no momento certo, nos revele, né, por ocasião da tribulação, né, por ocasião da proximidade dessa tribulação, o que nós devemos fazer, né, como nós devemos caminhar e estar na presença de Deus, para que haja, né, em nós a certeza de que nós subiremos no arrebatamento. Amém? Isso nós temos quando nós lemos a palavra de Deus, né, que é o que nós estamos fazendo, quando nós oramos, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, quando nós nos preocupamos em conhecer as coisas de Deus, que é o que o grupo familiar propõe. Né? Estudar a palavra de Deus de uma forma simples. Né? É óbvio que não dá para ler muito profundo, né? Mas nós vamos sempre trazer o que é o mais importante no contexto. Então, hoje, nós temos que nos preparar, porque nesse livro, a certeza que nós temos é que só Jesus vai abrir. E esses selos que nós vamos falar na próxima semana, eles começam, né, a ser, Deus começa a liberar o juízo dele. Amém? Muito bem, eu queria convidar você, então, para abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo livro que o Senhor nos trouxe através da revelação do apóstolo João, o livro do Apocalipse. Pai querido, muito obrigado porque esse livro nos incentiva a continuar no seu caminho, a andar em temor diante da tua palavra, a praticar o perdão e amor ao próximo, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, para que nós possamos estar vigiando, porque assim como o Senhor Jesus disse, o dia e hora ninguém sabe. Então nós estamos fazendo, meu Pai, aquilo que Jesus disse, nós estamos vigiando através da tua palavra, através do conhecimento, da revelação, através do Espírito Santo, através das orações, dos jejuns e da meditação. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Continuamos orando, né, para que venha o fim dessa pandemia, pedindo para que todos se guardem, né, vamos fazer nossa parte. Vamos clamar pelas autoridades, pelos profissionais da saúde, por aqueles que exercem atividades nos setores básicos. E não se esqueça que no próximo domingo, né, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto, né, na igreja, que é o culto presencial na igreja de Ribeirão Pires, às 10 horas, e também o nosso culto virtual às 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até lá, em nome de Jesus.